Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Khan Show, o podcast que dá aulas um episódio de cada vez. Hoje vamos continuar nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco, contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhados, como sempre, pelas nossas duas convidadas muito especiais, Ana Lu e Chibi Martins. Eu sei o que você é. Diga alto e claro. Diga o que você é, Araragi-kan. Não, pera. Podcast errado, gente. Esse é de anime, não de Crepúsculo. Já é a segunda vez que você traz Crepúsculo pro Khan Show. Eu tô achando que você devia fazer uma coisa sobre a respeito. É a segunda? Deve ser tipo a quinta. É que eu tava editando os cortes do episódio que você fala disso, da Tsubasa Cat também. Então, assim, tá fresco. Dá pra você fazer um Reels só de todas as vezes que ela falou sobre Crepúsculo. Né? Tá vendo? Bom conteúdo pra colocar ali. 50 Tons de Cinza copiou Crepúsculo e Crepúsculo copiou Bakemonogatari, né? Sinopse. Episódio 10, Sangue Quente. Araragi irá contra seu egoísmo a fim de firmar sua relação com Hanekawa, enquanto luta para recuperar os membros de Kishot. Onde está a linha entre sua humanidade e sua monstruosidade? Vamos lá, Ana, por favor, quero que você diga as suas anotações sobre esse lindo filme, inclusive lindo de verdade pela animação, mas quero saber o que te intrigou mais nesse episódio, porque tá com a sua favorita muito em destaque, Hanekawa, né? Vou ler minhas anotações pra vocês. Como vocês sabem, eu sou formada em letras, roteiro. Então tenho uma maneira de pensar muito evoluída. Psicopatas e militares. Espanhol? Espacibo! Livros obscenos sujaram minha alma. Bullying. Terminei minha participação do dia. Ai, ainda mais... Eu acho que foi um filme que ele tem muita ação. Acho que tem momentos de discussão, coisas pra gente falar sobre a humanidade. Mas foi como ele ali, o arco do meio dos 3 filmes que vão contar a história do Araragi. Ele é bem ação, eu tenho uma anotação mais séria, que o começo, quando dá aquele meio flashback dele lutando contra o Dramaturge, parece joguinho de luta 2D. E, gente, e como esses vampiros, caçador de vampiro, escolhe o nome? Eu não sei, eu achei muito dramático, tá tudo em francês, né, também, tem isso. Ai, meu Deus. Qual é o outro? É Episode. Episode. E aí a própria Heartblade, Tangerine Against the Machine, sei lá. Lohane Vekanandri, Smith Bueno. Kiss Shot, é mais fácil. Kiss Shot, acho nosso Shinobu. Mas foi isso, eu acho que eu gostei. Teve bastante ação e eu gostei disso. Eu gostei de ver a luta. Araragi Deadpool, totalmente. A mãozinha! Nossa, muito bizarra a mãozinha. Acho que agora pensando, teve bastante momentos cômicos, que a gente não espera, tipo, Araragi chegando na luta e o cara arrancando o braço dele com, tipo, um chute e ele saindo correndo. A participação da Hanekawa nesse episódio, na verdade, me irritou um pouco. Nada contra ela, eu gosto bastante, mas enquanto eu acho que nos outros arcos, que são propriamente dela, e até no outro filme ela tem personalidade e alguma ação, esse ela ficou meio solta até chegar ao final. E parece que é muito... a gente tá... Isso é uma prequel. Isso é antes do canon principal. Então a gente não tem a Sanji Ogahara. Então precisa de uma mulher pro Araragi gostar, porque o Araragi é um homem. E não é uma sensação que eu fiquei no outro filme. Então é meio incômodo que é isso, né? E, nossa, gente, eu leio Hot. Eu vi Game of Thrones. Cena de sexo não vai me chocar, mas tinha umas cenas do Araragi e da Hanekawa interagindo que eu fiquei, tipo, com vergonha. Tipo, sai daqui. Vocês querem um quarto, pelo amor de Deus? Ela tá muito atirada nesse filme, muito. Eu ia falar isso. Tipo, eu achei completamente oposto do que é o comportamento dela depois, sabe? Tipo, não sei. Ou esse último filme acontece, ou eles só fizeram isso porque precisava botar ali fanservice, né? Pô, mas ela foi jogadora, viu? Pegou uma roupa nova pra ele e falou, você troca aí, filhão. E ficou passando a mão no abdômen dele, tipo, nossa, realmente, seus músculos mudaram muito. Cara, artilheira, formação 0011, só tem atacante no time Hanekawa, você tá maluco? Não, e a última frase acaba justamente, né... A cena pós-crédito tá com ela falando: Araragi, quero que você pegue meus peitos sem sutiã. Que é isso, gente?
Não, e fora ela tirando a calcinha pra dar pra ele também na outra cena. Tipo, meio completamente fora da personagem, realmente. Nossa, gente, muito aleatório. Coitada, ela foi sequestrada sem calcinha. Ela foi sequestrada sem calcinha. É verdade. Mas, gente, esteja preparado pra tudo na vida. Não, esse episódio, assim, ela foi a Saori regra 34, né? Tipo, caiu em todas as armadilhas possíveis e serviu pra ter fanservice. Basicamente era isso, né? A única parte, digamos assim, que tem relação com a história, na verdade, é porque no primeiro filme o Araragi tenta afastar ela porque ele fala que ele não quer ter amizades, né, ter relações, porque isso, digamos assim, é muito humano, né? Isso atrapalha esses tipos de sentimento. E aí, quando a gente chega nesse segundo filme, que a gente vê que ele já se importa com ela, mas tenta afastá-la da mesma forma, a gente vê na prática o quanto esses sentimentos atrapalham ele, né? Atrapalham os objetivos dele, porque enquanto ele tá lá tentando cumprir o objetivo de recuperar, né, os braços e as pernas, ao mesmo tempo ele tem que se preocupar com ela. E é justamente isso que ele quis dizer no primeiro episódio, que ele queria evitar, né? Que sentimentos deixam as pessoas fracas. E ele acaba se desesperando e até se endividando, né? Justamente para conseguir salvá-la e recuperá-la. Mas você vê que é justamente esse contraste, né? Só serviu, assim, da parte profunda para mostrar isso. Como ele perde aquela frieza do primeiro episódio, do primeiro filme para o segundo filme, justamente mostrando que quando ele gera sentimentos, ele se entrega para eles. Exato, e ele tem que fazer isso, ele cede a essa busca por sentimentos no momento que ele perde a humanidade dele, que é uma coisa que ele recusa o tempo todo quando ele é só um adolescente, e agora que ele já é um vampiro, ele já caminha o espaço entre ser humano e ser uma besta, né, ser uma criatura, ele está dependendo cada vez mais de pessoas humanas e que caminham esse mundo sobrenatural para retomar a sua humanidade, e a Hanekawa é um farol, é uma âncora para ele, que, enfim, ele acaba se aproximando muito dela, eles nitidamente firmam a amizade deles muito bem. Mas eu queria complementar mais sobre essa questão da humanidade mais pra frente, porque eu deixei mais profundo na minha pauta, mas enfim, continuamos. Eu tô muito reflexiva, na verdade, sobre o que a gente tá conversando. Porque, como eu disse, eu não tive tantos pensamentos muito profundos vendo o filme. Agora, muito mais no bate-papo com vocês, que tá tendo alguns comentários. Que é esse filme, em relação ao primeiro, ele traz uma narrativa muito fluida, muito gostosa, interessante. Mas a gente também tem umas ações muito estranhas dos personagens, como a Hanekawa com a cara de gatinho se jogando pra cima do Araragi, o que ela não fez no episódio passado, porque o que mudou? Porque ele virou um vampiro? Será que é só o fetiche de vampiro? Pera, agora tem sentido. E a gente tem o Oshino. Mano, tipo, beleza que ele cobra sempre do Araragi, mas tipo, a sua namoradinha tá sangrando sem metade do tronco dela. Isso é uma ótima pergunta pro Kanshou do Bilhão. Quantas costelas é possível ver após a Hanekawa perder um pedaço? E a resposta é 3. E o Oshino lá, nossa, né? Você devia ter feito um seguro de vida comigo para suas amizades. Você tá interessado? Porra! Você cura. Você coloca a mão e fala: eu vou curar tua mina e vai custar 2 bilhões. Ou o Araragi podia pensar. Quando o Oshino fugiu no meio de Monogatari, foi porque ele foi continuar o trampo dele na Prevent Senior, porque essa garotada não tava morrendo, tá ligado? Ele falou, ok, o Araragi tá salvando gente demais, tá custando muito pro plano. Deixa eu voltar lá pra trampar. Exatamente, tá. Ah, tá muito simples, tá curando em uma sessão, tem que curar em pelo menos 10. Isso me incomodou, por mais que não seja tão fora do personagem. E eu fiquei tipo, gente, o Araragi não consumiu nenhuma mídia de vampiro, a primeira coisa que você faz é tentar dar sangue de vampiro pra pessoa. Tipo, você não... Mas ele tava preocupado com a hepatite. É, ele pode não ter testado no postinho. Difícil. Ou não queria que ela virasse, né, uma vampira. Que também, então, às vezes... isso é uma questão que eu fiquei pensando. Será que... Provavelmente não, a gente já viu qual que é a da Hanekawa, mas será que Monogatari teria essa parada de passar algum poderzinho vampírico? Ou ele tá limitado só pelo fato dele ser servo também? Tem isso, né? Na verdade, o que eu fiquei me perguntando é se, durante o Kizu Monogatari, se a Hanekawa já é a Black Hanekawa também.
Cara, eu tava pensando muito nisso, viu? Pô, agora eu percebi uma leve, talvez, inconsistência. Se a gente parar pra ver lá na primeira vez, não cronologicamente, mas na ordem que a gente assistiu os episódios, né? No Kuro, né, como Monogatari, a primeira vez, a gente tem até uma surpresa quando a gente vê que a Hanekawa gostava dele, né? Tipo, pelo menos o Araragi, ele se faz de surpresa, assim, pra ver, ao perceber que esse era parte do problema. Só que com toda essa história antes... Sim, isso era surpresa. E o que a gente perdeu aí no meio do caminho? Quem que sofreu lavagem cerebral? O Araragi é tapado, ele pode achar que eles eram muito amigos. Eu entendo muito. Ou senão a gente vai descobrir no próximo filme foi mal, tava doidão dela, entendeu? E aí eles esquecem tudo isso. Eu tava te tirando, tá ligado? Ela fala, não gosto de você não, tava te tirando, pô, que isso? Ai, não consigo mais seguir, tô rindo demais. Que nem ele falando, eu? Revista pornô? Não, mó mão peluda do cacete, o maluco fica escondendo. Inclusive, eu acho depois. muito engraçado essa parte que ela dá bem em cima dele, essa parte da revista, que ele não gagueja, tipo, eles fazem um remix, eles ficam replicando a fala, tipo, não é o ator gaguejando, é o recorte da fala do personagem, tá. Eu achei uma técnica divertida, assim, gostei. Mas realmente tem essa, não inconsistência, mas um pouco de dúvida, que é um pouco difícil a gente pegar, porque ocorre o Kizumonogatari, aí acontece o primeiro evento, o Tsubasa Family, e nele a Hanekawa perde a memória, não perde de alguns dias, mas depois mostra que ela lembra de algumas coisas, então exatamente o que ela lembra e exatamente o que ela não lembra, e acontece isso, quando o Araragi começa a retribuir o sentimento pela Hanekawa, ela perde as memórias desse momento, alguma perca, então é um pouco esse jogo. Mas é confuso mesmo. Mas vamos falar da outra favorita minha, que nos leva a muitas questões que vão ser respondidas provavelmente no próximo episódio, de qualquer jeito, que é a nossa Quixote / Shinobu, que evoluiu tal como um Pokémon. Ela foi de Bulbasauro pra Venossauro. Só que a questão é, ainda faltam 3 membros. E ela já tá... E no final, nossa gente, eu acho a forma final dela nesse filme muito bonita. E, enfim, ela já tá ali. Se fosse um The Sims, é o Young Adult, jovem adulto. Só que a Shinobu é criança. Então nós voltamos à mesma questão. A gente pergunta isso mais sobre o Araragi. Se a Shinobu é a Quixote ou a Shinobu é uma sombra da Quixote. Ainda não temos respostas. É incrível. É verdade. Que aí fica a pergunta, né? Se vão recuperar mais parte do corpo e ela cresce depois e aí lá no futuro ela tá menor... Vai ter briga. Eu acho que a briga final não vai ser lá na escola com o outro vampiro, vai ser contra a Shinobu. Acho que eles vão devolver as pernas e aí o Araragi fala, me deixa normal de novo. Aí ela vai falar, foda-se moleque. Aí ele fala, é o caralho, eu quero ser amigo da Hanekawa. E eles vão tretar no prédio, essa é a minha teoria. Muito bem, dita com eloquência, né? Mas enfim. Eu concordo mais ou menos, porque o que acontece? Ele enfrentou os 3, sendo que, tipo, o que vai sobrar pro próximo capítulo, né? Pro próximo episódio, o filme. Só que tem essa relação do servo, e quando começa o Bakemonogatari, eles estão tretados. A gente tem que lembrar disso. A Shinobu não fala nada, mas a gente vai vendo que tem um ressentimento e tem uma treta com ele, né? Deve ser por isso. E aqui ele tá falando, ela tá chamando ele de meu servo. Eu acho que o próximo filme vai mostrar a treta deles. O que aconteceu, que justamente vai justificar o porquê ela continua criança e o porquê ele não foi convertido de volta 100%, porque ele permanece meio vampiro. Por mais que ele fale que ele era um ex-vampiro, tudo indica que ele era meio vampiro, que nem o episódio. É interessante, né, esse ponto de que um vampiro, quando ele perde partes de si, ele, tipo, fica com uma aparência mais nova e consegue recuperar as partes de si e voltar pra uma aparência mais velha. Quando a gente pensa nessa questão de um vampiro, em teoria, ele não envelhece. Eu acho que é uma representação que não é comum. Eu acho que eu já devo ter visto alguma coisa um pouco parecida, mas ficou bem divertido. Obviamente, não precisávamos do fanservice de quando a Quixote cresce, mas a gente já pula ali um pouco de não fazer fanservice de criança, só de pré-adolescente. Deveria ficar feliz por isso. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também é que a gente separa Quixote e Shinobu, porque a Shinobu tá ligada ao Oshino. Ela tá presa
pode estar na sombra do Araragi, mas quem tá aprendendo, pelo menos ali no começo de Bakemonogatari, enquanto o Oshino existe na história, é um meme. E também essa historinha do o Araragi. Não, como eu tenho certeza que a Quixote tá falando a verdade, que eu posso voltar a ser humano, e ele, confia! Eu não acho que nem o Oshino, Confia sabe? nada, mano. Nem ele confia nisso. Ele tá tipo, eu não sei, a gente vai ter que tipo fazer uma aposta. Ele só deve estar, na minha experiência, toda singularidade volta a ser humano. Ele pode estar usando o Araragi pra recuperar a Shinobu por uma forma vampírica e ele conseguir dominar a Shinobu, talvez. Ele é cheio de artimanha, mano. Aí um detalhezinho, não sei se vocês repararam também, no código Morse que aparece logo no começo desse episódio, aí eles fizeram uma brincadeirinha que é tipo o nome dos dubladores, né? Os nomes dos seiyus. Aí tipo é o nome do Nishio Isin, que é o criador da novel, o nome do dublador do Araragi versus o nome dos outros seiyus, assim. Eu achei interessante que essa parada do código Morse eles mantiveram, mas parece só mais um capricho deles mesmo. Eles não quiseram passar nada muito essencial, acho que pra trama nisso. Mas foi legal ficar brincando de traduzir código Morse na tabelinha pra ver se rolava alguma coisa do Kanshou do bilhão. Obrigado, como diria Hanekawa, spasiba, né? No russo. 合唱できるよ。 A Ana comentou lá no começo em relação às lutas. Eu achei as lutas, assim, muito legais. Porque vocês acham que o Araragi vai realmente, né, enfrentar aquilo e ele foge que nem um desesperado. Sim. Praticamente em todas as lutas antes de criar coragem. E isso torna muito engraçado, porque eu falei assim, vai ter batalha agora, né? Vamos ver porradaria. E quando a gente vai esperar a porradaria, é só risada e desespero do Araragi. E a própria final da primeira luta também é um anticlímax do cacete, né? Que o cara só fala, beleza, não sou pago pra isso, tá ligado? Exato. Ok. E isso que eu acho curioso, né? Porque se você for ver, aparentemente, a primeira luta é a mais fácil, que é contra um vampiro. E a contra um humano é difícil pra caralho, entendeu? Que é a luta mais complicada que ele tem. E aí você vê a relação, né, do tipo, beleza, você acha que por ele ser vampiro, ele vai se sobressair em relação ao humano? Tudo bem que não é um humano qualquer, né? É um caçador de vampiro muito bem treinado e ele é um recém-vampiro de merda. Mas você vê essa relação, né? Porque, teoricamente, ele teria que ter muito mais poder, ele teria que ter muito mais força, ele teria que ser um ser, digamos assim, superior, né? E mostra que a humanidade consegue ser superior ao sobrenatural. Eu achei isso um ponto interessante. E achei curioso eles colocarem essa sequência pra também desenvolver a questão do Araragi e abandonando a humanidade dele, né? Foi exatamente essa sequência. Acho que era isso que o Nathan queria falar. Fala aí. É exatamente esse o ponto alto desse filme pra mim, que é cada etapa, cada luta, o Araragi aprendendo o quanto que ele vai depender da sua humanidade / bestialidade. Então, na luta contra o vampiro, ele está mais humano, dependendo mais da sua sagacidade de usar as bolas de beisebol com bolas de ferro escondidas no meio. Ele tá mais assustado, sabe? Ele vai mais numa coisa que é independe dos poderes dele. Na luta contra o meio vampiro, ele já fica meio a meio. A humanidade dele é testada quando a Hanekawa se fere gravemente e ele quase que se transforma, quase parte pra tirar uma vida quando o Oshino para ele. Ele começa a usar mais os poderes e a gente vê que na luta contra o humano, que a gente tem um pequeno snippet do que vai ser, ele desencadeia um monte de poderes que a gente não sabia que ele tinha, totalizando aí a sua bestialidade como um todo. E a gente tem que ver como que o Araragi vai retornar à sua humanidade pra ficar, enfim, amigo da Hanekawa, que é o que ele mais deseja, né? E tem momentos também que ele tá conversando com a Hanekawa, principalmente eles estão conversando essa questão da humanidade, né? Que aí tem um take de longe dos dois, e aí o Araragi tá sem sombra, a Hanekawa tá com sombra. A Hanekawa tem reflexo na água, o Araragi não tem reflexo na água. São umas duas cenas pontuais, pelo menos, que eu reparei, assim, que eu achei bem interessante.
Nossa, eu não notei isso, mas é engraçado, porque pra mim não ter sombra é uma coisa, não ter reflexo é outra. E tudo demonstra a falta de humanidade do Araragi. Mas eu acho que é isso, se a gente tiver certo, pode não ser exatamente isso que vai acontecer, que eu vou falar, mas o próximo episódio vai nos mostrar o defeito mortal, que no final é por causa do Araragi ter uma singularidade. E como ele vai fazer pra superar isso. Porque no final é Bakemonogatari, as pessoas sofrem singularidades que estão ligadas a elas de alguma forma, e elas precisam encontrar como sobreviver a isso, como sobreviver apesar disso. Pode ser que seja na luta contra Shinobu. Eu fico talvez pensando que talvez a Hanekawa morra ou quase morra de novo e tem que ter um sacrifício. Ele vai ter que fazer um sacrifício, ele vai ter que lutar contra a Shinobu pra pegar os poderes dela e talvez ressuscitar a Hanekawa ou algo parecido. Mas é isso, né? O próximo episódio vai colocar o Araragi no ponto inicial. É bonito, vocês cortaram bem, né? Mesmo sem saber, a gente termina no ponto inicial que o podcast e o anime começam, Bakemonogatari. Mas ali, ele vai ser um adolescente que tem poderes vampíricos e não se vê como humano, mesmo que outros humanos e outras singularidades vejam ele como humano. Então, o que a gente pode entender é que toda a experiência que ele vai passar faz ele não se ver como um humano. E isso tem sentido, assim como a Hanekawa nunca mais vai se ver como um humano total. Então, tem uma coisa que eu gostei muito, que é quando eles estão ali naquele campo de trigo do gladiador, tá ligado? Que, sabe, alguém assistiu de gladiador que eles estão passando com a mão no campo de trigo igualzinho? Uhum. Tem um prelúdio muito bom pro ato que a gente vê da Hanekawa mais pra frente, que é quando o Araragi despeja 1000 palavras doces pra Hanekawa, fala que a Hanekawa, você é brilhante, você é como se fosse uma santa, e a Hanekawa reage como? Abaixando a cabeça, em decepção, em exaustão de ficar ouvindo esse tipo de comentário, porque foi muito o foco do que foi o arco dela, de que ela foi sempre muito colocada em um pedestal, e as pessoas tinham ressentimento dela por conta disso. Então eu acho que já demonstra desde agora que ela tem ciência de que isso acontece, ela só não externaliza. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Mas na cena que eles estão à noite, né, que ela tá lá procurando vampiros, é meio que o contrário, né? Eu vejo ali a dualidade, porque quando ele quer afastar a Hanekawa, ele meio que soltou isso, né? Tipo, você é irritante. Ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender, né? Essa sua perfeição, esse seu sabe tudo, né? É arrogante, incomoda. E aí ele usa essas palavras para afastá-la. E aí, quando eles estão aí no campo de trigo, ele inverte todo esse discurso. Então você vê o quanto ele admira ela e o quanto ele colocou as palavras opostas para afastá-la por segurança dela. E aí, naquele momento, ele se entrega despejando todos aqueles elogios. Mas é o que você falou, ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe dos defeitos dela, que ela se conhece melhor do que ninguém. Então, quando ela abaixa a cabeça, ela talvez também seja porque ela entende que dentro de toda aquela perfeição que ela expressa, tem uma pessoa que é sozinha, porque deu a entender muito isso no começo do primeiro filme, que ela vai atrás do Araragi porque ela também não tem amigos. Que ela é egoísta. Ela fala isso, que ela faz tudo isso por autossatisfação. Exatamente. Então tem todos esses pontos que você vê assim, que ela é humana, né? Tem seus defeitos, né? Então mas ela não é tão boazinha assim. Sim, eu achei curioso que no final, tipo, se a gente pegar mesmo todos os arcos do Bakemonogatari até o Kizumonogatari, a Hanekawa é o personagem mais bem desenvolvido ao longo dos arcos. Tipo, é o que a gente vê mais nuances, é o que a gente vê mais envolvimento na história, mesmo que seja em algum encontro com a Araragi na biblioteca, ou a coincidência dela também tá fora de casa no Dia das Mães, e aí a gente perceber isso depois, sabe? Então, acho curioso isso, assim. E a escolha da trama de, tipo, o romance verdadeiro, entre aspas, assim, né, do Araragi ser a Senju Gahara e não a Hanekawa. Aí aquela história, tipo, How I Met Your Mother, né, que conta ele com diversos relacionamentos pra no final ser... Mas é só a história que você queria me contar pra dizer como você se apaixonou por ela. E aí a Hanekawa no começo, entendeu? Então todo arco que a gente vê é só pra contar a história de como ele se apaixonou pela Hanekawa.
Nossa, pior que isso tem muito sentido narrativamente, só que nossa, odeio How I Met Your Mother. A cara feia que eu fiz não foi nada pra você, foi ódio do aquele final, ódio de como envelheceu o final, mal. O final foi ruim, eu odiei o final. Narrativamente, a primeira garota que aparece nos haréns é a que tem mais desenvolvimento sempre. Porque, por uma visão, seria a Senju Ogahara, só que a gente sabe que a Hanekawa aparece antes. Então, por isso, tanto que a gente fala quando entra no Inomináveis Arcos das Irmãs, tem aquele momento chato de aparecer uma por uma de todas as que o Araragi já tinha salvado, entre aspas, porque é essa questão, né? Tem essa personagem, ela vai voltar sempre a partir do momento que ela entra na história, mesmo se for algo como a Meiyoi. Só tipo, estou te assombrando! E segue a vida, que é o papel dela, meio perfeita. E de outro lado, sim, eu acho que Monogatari, nesses arcos que a gente está cobrindo no podcast, vai nos deixar com um sabor agridoce e uma vontade de continuar, porque nós não sabemos. Tem ainda mais um episódio, mas nós não sabemos porque a Senju Ogahara falou que se ajoelha pra Hanekawa. Existe alguma coisa que uma fez pra outra, um favor, algo que foi superado, que é mencionado nos últimos episódios quando a gente tá ainda na linearidade. Nós temos toda essa confusão, uma dúvida, mas um fator é certo, Hanekawa e Araragi se amaram num descompasso. Então a gente gosta muito deles quando vê os dois juntos, mas a gente também acompanhou todo o desenvolvimento que a gente falou várias vezes que foi muito bonito, até pra um anime que tem todas as questões do fanservice da Senju Ogahara com o Araragi. Me deixa com aquela questão, tipo, eu gosto muito dos dois casais e não é sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu queria que todo mundo ficasse um pouquinho feliz no final. Será que isso é possível? Não, porque no primeiro episódio fala todos vamos ficar infelizes. E o arco da Hanekawa... Que ganhar bem perder. E o arco da Hanekawa fala isso, sobre vamos aceitar as infelicidades e viver apesar disso. E às vezes as infelicidades vão ser um coração partido. Às vezes as infelicidades nós não temos uma família, um apoio, vamos ter que criar a própria família. E às vezes as infelicidades minha vida é tão fodida que eu manifestei um espírito menor, um obsessor, para lidar com isso, porque eu sou incapaz de resolver isso sozinho. Nathan, você sabe o que cresce mais rápido do que os braços cortados do Araragi? Lá ele, porra. O número de... É o número de absurdos do Show do Bilhão! Desculpa estragar a sua abertura, Felipe. Mas vamos Pô, lembrar eu não todo mundo tanquei. em casa. Vamos lembrar todo mundo em casa que estamos com 24 pontos para Tibi e 23 na Ana no penúltimo episódio. E hoje vai determinar o palco do que será o Show do Bilhão do Pesadelo Mortal Azteca Budista. E a gente vê... Eu acho que tava faltando um. Budista foi o último? Não, tá faltando um. Azteca, Budista... O que foi o Stardust Crusaders? Pô, ficaria legal o do Stardust ser arcano, porque foram os arcanos maiores, mas eu tenho certeza que Acho que era isso. Eu acho que era arcano. Bem-vindos ao Show do Bilhão, do Pesadelo, Imortal, Azteca, Budista, Botafoguense, Arcano. Mas isso aqui a gente decide logo mais. Eu gosto de vampírico, a gente tem essa discussão depois. E a gente segue então pra primeira pergunta, que vai pra Ana, que está com um pontinho atrás somente da Tibi. Você vai poder escolher a questão número 1 ou a número 2. Fácil, valendo um ponto. Número 1. Número 1, fácil. Qual é a data da luta contra o Dramaturgy? Letra A, 31 de março. Letra B, 29 de março. Ou letra C, 2 de abril, a data desta gravação, inclusive. 31 de março. Correta resposta, 31 de março. Estamos aí comemorando o quê? O ponto da Ana e relembrando os 61 anos do golpe da ditadura brasileira. Vamos manter na memória de todos a violência contra a classe trabalhadora que ocorreu durante 21 anos e até hoje. Felipe, prossiga. Prosseguindo aí, então, pergunta 2, Tibi, valendo um pontinho. Qual é a cor do tamanco no pé da Heart and the Blade que o Araragi recuperou? Alternativa A, branco. Alternativa B, vermelho. Ou alternativa C, preto? Isso é fácil.
É fácil, pô. É a cor do tamanco. Tem um tamanco, Essa tem uma cor. pergunta é contra daltônico. Vai no vermelho. Vermelho, que é a cor incorreta, né? Na verdade, é branco o tamanco. Eu coloquei vermelho justamente porque pensei, vampiro, sangue, o pessoal vai despistar e ir no vermelho. Não, porque as cores, né, às vezes sempre são muito vermelhas. Mas eu pensei, ó, pra ser justo, eu pensei em colocar uma pergunta que era: qual é a perna que foi recuperada, a direita ou a esquerda? Só que isso ia gerar um... Essa eu ia saber. Então, qual que você achava que era? Porque eu achei que podia gerar um impasse. A primeira perna é a direita. Nossa, era isso mesmo. Mas, como não foi a pergunta que você acertou, né? Não foi a pergunta que achou do bicho. Essa eu ia saber. Não ganha ponto. Devia ganhar de consolação. Vamos revisar todos os pontos de consolação que a gente merece e exigir no final do Kanshou. Mas eu conto os seus e você conta os meus. Aí não pode falar que a gente tá roubando. Tipo, o último Kanshou do bilhão é vocês só fazendo recontagem de ponto, né? A gente nem faz Exatamente. pergunta nem nada, é só recontagem. Aí vai ter que ter a reparação histórica do Kanshou do bilhão, né? Ele vai ter que revisar todos os pontos até hoje. Não, reparação histórica é eu surgir na casa de vocês a lá de Guiçó, sequestrar vocês e fazer as perguntas pra vocês. Antes disso, mano, você não escolhe a questão número 3 ou número 4, vai. Número 3. Escolhe com as mãos pra cima, inclusive. Número 3. Valendo 2 pontos, questão média. Que horas é, mais ou menos, no relógio de bolso do Oshino, quando ele olha depois na conversa dele com a Araragi? Letra A, 4h40. Letra B, 6h10. Ou letra C, 7h20? É 6 alguma coisa? Letra B, 6h10. Essa é a sua resposta? Isso. E sua resposta está errada. A resposta correta é 7h20, aproximadamente 7h20 no reloginho de bolso dele. Não ganhou 2 pontos, a gente segue então para a próxima questão. Vai, Felipe. Bibi, questão 4 aí, valendo 2 pontos. Qual é o nome do livro azul que o Araragi segura nas suas mãos aos 1 minuto e 41 segundos de filme? Alternativa A, técnicas de arremesso de beisebol. Alternativa B, judô para iniciantes. Ou alternativa C, instruções de aikido. Instruções de Aikido. Correta resposta! Na mosca, 2 pontos, sem dúvida alguma. Pois bem, a gente segue para as questões difíceis. Se a Ana acertar e a Tibi errar, a gente consegue ter uma última reviravolta antes do episódio final. Vamos lá, questão número 5 ou número 6? 6. 6 diz o seguinte, valendo 3 pontos, hein? A Pennsylvania Station, estação no topo da qual é localizado o Madison Square Garden, registrou em 2019 um fluxo diário de letra A, 600 mil passageiros, letra B, 800 mil passageiros ou letra C, 900 mil passageiros. C. Letra C, 900 mil passageiros, está errado. 50% mais passageiros do que a resposta A, 600 mil passageiros. Ainda é gente pra caramba. Welcome to CPTM, we are here for you. Vai, Felipe, número 5, questão, vai. Eu quero só fazer um parêntese, que eu sei que vocês tiraram essa questão da bolsa da Hanekawa, porque eu salvei isso, que tava escrito na bolsa da Hanekawa, mas vocês sempre conseguem nos surpreender, então parabéns. Vamos lá. Também, então, aí, Tibi, a gente mantém o tema, que é o seguinte. Pergunta número 5. O Oshino, ele aparece com a bolsa do clube de esportes Madison Square Garden, que essa bolsa, em modelo real, tem a capacidade de quantos litros? Alternativa A, 10 litros. Alternativa B, 18 litros. Ou alternativa C, 13 litros. Aquela bolsa. Aquela bolsa é modelada a partir de um modelo real de bolsa. Eu achei um link no eBay, se vocês quiserem comprar, inclusive. Olha só que legal. Eu vou no 18, né? Correta resposta! 18 litros. Nem fudendo, nem fudendo. Eu olhei para uma minha aqui de 20 e aí eu imaginei o tamanho e falei, então deve ser 18. Tá colando na prova? Eu tinha casualmente uma bolsa de 20 litros. Eu tenho, não. litros, É minha especificamente. Eu queria reclamar, porque existe uma proporção de você saber quantos litros cabe numa bolsa versus saber quantas pessoas passam numa estação de trem nos Estados Unidos. Mas aí você São tem que níveis entender. difíceis, muito difíceis. As duas informações
são sobre pesquisáveis. Madison Square Garden, entendeu? A primeira, o que foi o seguinte, eu ia perguntar da bolsa, aí eu fui fazer a pergunta, o Nata já tinha perguntado da bolsa, eu pesquisei Madison Square Garden, aí tava lá, Pennsylvania Station, pô, não sei que estação é essa, cliquei no primeiro link e aí tinha lá vários dados, né? E aí foi isso. Parabéns, Chibi. Eu espero que vocês batam o dedinho do pé. Vocês sabem quantos sinos tem a escola da Araragi e da Hanekawa que a gente vê todo episódio? Eu não precisei saber porque não é uma questão no Kanshou Lobirão. Vamos! Estamos terminando com 29 pontos para Chibi contra 24 da Ana. Não foi seu dia de sorte, amiga, mas lembre-se que a última edição está vindo logo aí e sei lá o que vai acontecer, porque eu nem fiz as questões ainda, mas eu sei que vai ser muito louco. Mas peraí, você mentiu pra mim? Você falou que matou todas aquelas garotas e que elas eram as vampiras. Ah, era uma baboseira qualquer, só pra eu poder te convencer a vir pra cá. Mas não me entenda mal. Essas singularidades, elas existem. E é você que tá indo atrás delas. Então você tá me dizendo que eu sou a entidade que você tanto procurava? E se esses vampiros são tão perigosos, por que ir atrás de mim? Porque, independente do que aconteça, ainda existe um desequilíbrio no mundo. Você não era pra estar aqui, entende? Muito menos essas vampiras. Algo muito perturbador está acontecendo e você é atraído para essas vampiras tal qual uma mariposa vendo uma luz trêmula. Ah, eu sou a razão da sua falta de sono, é isso? Que honra! Espero que o meu demônio interno seja o seu divertimento. Ah, vai ser um prazer arrancar ele de você. Mas antes de tudo, nós precisamos entender por que ele faz isso. Ele caça e come por um motivo. Nem toda criatura que depende de sua brutalidade é isenta de pensamentos conscientes. Esse demônio sabe muito mais do que nós dois. A compreensão de mundo dele é completamente diferente da nossa. Mas eu sou apenas um cara que faz programa de rádio investigativo. Por que eu seria alvo de um demônio desses em primeiro lugar? Talvez é aí que esteja a resposta do mistério. Demônios predam em particularidades das pessoas. Se você expressa uma fraqueza, isso é simplesmente uma abertura para eles. Então você tá me falando que eu fazer um podcast é simplesmente imã de monstro sobrenatural. Que sacanagem. Não, mas talvez você devesse falar por que você começou a fazer esse podcast. Você não acha engraçado que o seu demônio mata as pessoas que dão motivo para o seu programa existir? É um ciclo quase sem fim. Até que você mate todas as vampiras dessa cidade. Olha, matar essas vampiras não parecia ser um problema pra você, hein? Isso começa a se tornar um problema quando eu não sei o que seu demônio vai querer comer depois. Quantas pessoas realmente estão em risco? Eu vou arrancar de você antes que qualquer outra coisa aconteça. E como é que você pretende fazer isso? Vai me fazer passar mal de novo agora que eu tô acorrentado aqui? Aí fica fácil, né? É, bem por aí mesmo. Eu vou trazer mais uma dessas vampiras pra cá. E esse demônio vai aparecer como um tigre faminto. E se tudo der certo, ele vai seguir o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast. E irá contribuir com o nosso apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. E por fim, eu ficarei de olho para não te assustar com a verdade. Depois dessa, eu não tenho mais o que falar. Eu não preciso nem complementar nada, especialmente com o fato de que parece que os exorcistas ficam rondando o Cubatão sem nenhum rumo, né? Tipo, esperando aparecer um vampiro, tipo, lá um otário entrou aqui. O cara tá ali no meio da chaminé da Petrobras, tipo, com a cruz gigante, velho. Que idiota. O Cubatão é foda. E a última, eu não diria referência, né? Mas me lembrou muito quando a gente tá vendo o comecinho da luta final contra o cara que sequestrou a Hanekawa, que de repente tem um brócolis gigante no meio da cidade, tipo Mob Psycho, na terceira temporada. Vai aparecer o Covinhas ali, falando com a Hanekawa, não sei, mas enfim. É aquela coisa. Achei massa se também. eu tivesse R$1 pra cada vez que eu vi um brócolis gigante num anime, eu teria R$2. O que não é muito, mas é estranho que eu já tenha visto 2 vezes, entendeu? Ah, eu tenho certeza que tem mais. Se procurar, tem. Pela terceira vez nesse podcast, eu repito.
Adolescentes, se vocês estão aqui, primeiro, não deveriam estar. Eu sempre marco os episódios como explícitos. Pratiquem sexo com segurança e pratiquem BDSM só depois dos 18 anos. Não vão fazendo coisas exibicionistas como tirar sua calcinha no parque público. Por Ainda favor. mais quando você pode ser sequestrado. Não, e ela ainda fala, né? Eu estou voltando pra casa só com a segurança da minha saia. Levanta muito fácil. Exatamente, porque no primeiro filme é assim que eles se conhecem, né? No episódio, a primeira coisa que a gente sabe é: opa! Cor da calcinha da Eu Hanekawa. Da Canchão do milhão. Qual é a cor da calcinha da Hanekawa no primeiro episódio de Bakemonogatari? branca. Não responde Com rápido, rendinha. Felipe, é feio. Não, gente, não é só um flash que nem é no primeiro episódio de Bakemonogatari. Nós temos Timer múltiplos lá, velho. flashes Timer. várias vezes. Tipo o timer do 24 horas do Jack Bauer. Eu vou reconstruir toda a ideia da Hanekawa, fazer aquela interpretação de centavos de que, na verdade, a Hanekawa só tá usando o Araragi. Foi o primeiro cara que ela conheceu, que ela esbarrou na rua, porque ela está numa jornada da sua descoberta como exibicionista. E tudo é planejado por ela. Talvez tenha um vampiro a mais ou a menos, mas tudo bem. Aí o Araragi fica com um corpinho de colírio da Capricho, então não tá tão ruim assim. Exato, ela só tá abusando dele, ali com consenso dele, às vezes. Aquela cena da mão, não sei. É isso, gente. A gente não está vendo o grande trabalho por trás. É tudo a descoberta da sexualidade da Hanekawa. E por isso a gente acha estranho, porque a gente vê o ponto de vista da Araragi, não o ponto de vista dela se empoderando. E se a Senji Ogahara tá devendo alguma coisa pra Hanekawa, e quem sabe a Senji Ogahara também não faz parte do harém da Hanekawa? Vimos errado esse tempo todo. Na verdade, esse sempre foi o tema, né? Araragi é O Araragi não é o principal. É tudo da Hanekawa, tudo dela. O harém da Hanekawa. Harenkawa. Acabou, né? Acabou. Este podcast foi editado por Nate Clayman.